permaneçam de pé. Abra sua Bíblia, Atos, capítulo de número 10. Atos, capítulo de número 10. Quero ler do verso 36 em diante. Do verso 36 ao 43. Hoje, o nosso tema é amar a Jesus, o nosso Salvador. Quero começar então lendo esse texto. Os irmãos encontraram, amém? Verso 36. Diz assim: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todo. Diga, este é o Senhor de todos. Diga com mais convicção: este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, o qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que começamos e bebemos com ele, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e não nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe a remissão de pecados. Amém, graças a Deus. Obrigado, irmãos, podeis vos assentar. Queridos, esse texto aqui foi escrito por Lucas, e aqui ele faz uma exposição de motivos sobre quem é Jesus Cristo, o que ele veio fazer. Aqui ele mostra o que cada crente obtém nele. E aqui ele vai mostrar um motivo muito importante por que nós devemos amá-lo. E esse é o tema da nossa ministração nesta noite. Diferente da mensagem de ontem, que a pastora Iracema pregou e que dizia para amar a Deus sobre todas as coisas, Jesus ensinou isso e falou isso, e o próprio Velho Testamento convoca todo o povo para amar a Deus sobre todas as coisas, e em primeiro lugar. Diferente dessa mensagem, não há na Bíblia uma recomendação ou um versículo direto que diz, ame a Jesus. Não há. Isso é uma coisa bastante interessante. A recomendação a respeito de amar de Jesus, ela vem de modo diferente. A orientação bíblica para quem diz amar a Jesus é conhecê-lo, segui-lo, testemunhar e se comprometer. O sentido que define o nosso amor a Jesus, de você amar a Jesus e você cumprir isso, que é uma inferência, é conhecer a Jesus, é seguir a Jesus, é testemunhar de Jesus e é se comprometer com Jesus. Quando a gente lê um pouco sobre a história, e aqueles que são mais curiosos já leram a respeito das bases que compõem o jornalismo, quem lê uma notícia precisa ter respondido pelo menos 4 perguntas. Essa é a base que todo jornalista tem na mente, sabe que alguém vai procurar um jornal, uma revista para ler, ele tem na mente pelo menos 4 perguntas. O que aconteceu?
aconteceu? Onde aconteceu? E o que aconteceu? Então você vai ler uma revista, um jornal, uma notícia. Essas perguntas estão básicas, patentes na mente das pessoas, porque elas querem saber isso. À medida que a gente lê qualquer notícia, normalmente mais duas perguntas, pelo menos mais duas perguntas surgem na mente. Por que esse fato aconteceu? E a outra pergunta é, para que serve essa informação? Onde eu aplico, o que é que serve para me tirar de lição preciosa para a minha vida? Perguntas como essas, irmãos, perguntas como essas, na verdade, também estão na mente de quem faz um projeto de vida. E tem um tema de amar a Jesus, o nosso Salvador. Por que eu devo amar a Jesus? Então é isso que eu quero tentar responder para você nessa noite. Essas perguntas que quando você lê a Bíblia, que quando você faz um projeto de vida, e você é chamado a amar a Jesus, é intimado, é motivado, é despertado, é exortado, é convocado. Então, eu quero que você tenha, no final dessa ministração, essa consciência. Então, a Bíblia fala que a decisão mais importante do ser humano é amar a Jesus e tê-lo como seu Senhor e Salvador. Então, o que é amar a Jesus? O que é amar a Jesus? A resposta simplificada que você vai entender é você seguir a Jesus, orientar a sua vida pelos seus ensinos. Seguir a Jesus é orientar a sua vida pelos seus ensinos, pelos ensinos de Jesus. Jesus disse que o amor que as pessoas evidenciam a Ele, ele deve ser confirmado. Então, lá João 14:15, Jesus diz, se alguém me ama, guardará os meus mandamentos. Então você percebe que o amor aqui, ele não é apenas uma linguagem, é uma retórica. O amor aqui, que Jesus está dizendo que as pessoas que dizem ter, ele é um amor que vai além. Ele precisa saber que existem princípios, normas, regras, fundamentos, mandamentos. E Jesus está dizendo, se alguém me ama, guardará os meus mandamentos. E ele confirma isso em João 14:21. Quando ele fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, você percebe que Jesus não está dizendo assim, aquele que tem os mandamentos é o que me ama. Ele diz, aquele que tem os mandamentos e os guarda é o que me ama. Porque às vezes a gente pode ter, você pode ler. Por exemplo, nós estamos no 3º dia do projeto, do nosso programa de leitura bíblica. Quem está gastando 15 minutos por dia, já leu 9 capítulos da Bíblia, esse ano. Então, Jesus está dizendo, a questão não é simplesmente ter os mandamentos, a questão é você ter os mandamentos e guardar esse mandamento. Todo o ensino de Jesus nos convida a aceitar o perdão que Ele dá, para seguir seus passos em direção à cruz e em direção à glória. Queridos, seguir a Jesus é ser liberto da condenação do pecado para viver livre no ritmo que a graça dita. Então, esse é um ponto importante. E Paulo faz um resumo do seu evangelho. Ele diz que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele diz isso lá em 1 Timóteo. Lá em Romanos 8:1 diz assim, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, queridos, seguir a Jesus é aceitar a sua companhia por meio do Espírito Santo. Sua presença conosco é poder que nos fortalece nos momentos de maravilhas e nos momentos de tempestade. A presença dele está conosco. Isso não quer dizer que a gente está isento de problemas. Isso quer dizer que no meio dos maiores problemas, das maiores turbulências, nas maiores tempestades, nós temos a presença dele como conforto. E a gente usufrui daqueles momentos das maravilhas, do milagre, do sobrenatural, da prosperidade, do sucesso, daquilo que ele nos dá através da sua graça.
Então, quem está cheio do Espírito Santo experimenta uma alegria que vale a pena. Na hora difícil, o Espírito Santo supre a nossa necessidade segundo as suas riquezas. Na hora difícil, Ele vai estar conosco, nos instruindo, nos confortando, nos guardando. Então, irmãos, a exortação bíblica é a seguinte: ninguém ame só de palavras a Jesus, mas ame com atitude, ame com compromisso e ame com envolvimento. Então esse é o sentido de amar a Jesus. Esse é o ponto importante que eu quero que você entenda nessa introdução que eu estou fazendo dentro desse assunto. Então, vamos para uma segunda pergunta. Por que seguir a Jesus? Eu falei o que é amar a Jesus. Agora, por que seguir a Jesus? Essa segunda pergunta é básica. A resposta cristã também pode ser apresentada de modo bem sucinto, bem resumido. Sabe por que seguir Jesus? Porque Ele é o fundamento da nossa vida. Ou Ele é o fundamento da vida cristã. Não existe vida cristã se Jesus não for a base. Se Jesus não for o fundamento. Então, por que nós seguimos? Porque Ele é a base. 1 Coríntios, capítulo 3, verso de número 11, diz assim, olha, ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, Jesus Cristo. Então, Ele é o fundamento de toda a construção espiritual. E nós estamos aqui, nessa noite, reunidos aqui, não é por causa dos cânticos, não é por causa do espaço, não é por causa da música, da coreografia, não é por causa de uma felicidade pessoal. Queridos, nós estamos aqui nessa noite, sabe por quê? Porque nós fomos alcançados por Jesus, os nossos pecados foram perdoados, nele nos fez novas criaturas, aleluia. Então nós estamos aqui nesse propósito de servir a Ele. Ele pede que nós aprendemos com Ele, que descansemos nele. Ele diz assim, olha, tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração. Quando é que a gente segue Jesus? Quando é que a gente segue Jesus? Lá em Hebreus capítulo 3, verso 7, diz assim, se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureça o vosso coração. Então ele está dizendo o seguinte, o dia que você ouve é o dia hoje, é o dia de hoje. Todas as vezes que Jesus convidou alguém para segui-lo, ele esperava uma resposta imediata. Quando ele escolheu os seus discípulos, todos responderam do mesmo modo. E eles, deixando imediatamente o que fazia, seguiu a Jesus. Lá em Marcos 4, 20, registra esse momento. Quando viu Zaqueu em cima de uma árvore, Jesus foi direto ao ponto. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Hoje me convém pousar em sua casa. A resposta bíblica, irmãos, para seguir a Jesus é muito simples, é agora. Engana, talvez essa é a maior arma do diabo. A maior crise que o diabo quer jogar na vida das pessoas é a crise da incredulidade. Para as pessoas, às vezes, não se comprometerem com Jesus, e achar que pode tocar na vida de acordo com a sua mentalidade, com a sua sabedoria, com a sua graduação, com a sua intelectualidade. É claro que as pessoas estão vivendo assim. Mas o que o texto aqui nos chama a razão, a ideia simples de que hoje é o tempo oportuno de entregar a vida a Jesus, de comprometer e segui-lo. Quando você vai fazer isso, irmãos, essa ideia de seguir a Jesus, onde seguir a Jesus, a gente segue a Jesus em qualquer situação. A gente segue a Jesus em qualquer lugar, em qualquer momento. Antes de tomar a cruz, Jesus pediu aos seus seguidores que não o abandonassem. E alguns preferiram segui-lo à distância, em lugar de tomar a cruz. Talvez essa seja a maior questão que envolve a vida de muitos crentes hoje, que se dão ao direito de seguir a Jesus como agente secreto, que seguir a Jesus na surdina, que seguir a Jesus no escuro.
que seguiria Jesus coberto por um lençol, disfarçando. E na verdade, irmãos, nós não somos chamados para isso. Carregar a cruz significa uma disposição de ser fiel a Cristo em todas as circunstâncias, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Não é simplesmente dentro da igreja, é dentro e fora da igreja. Seguir a Jesus não é só na igreja, o onde de Deus é o mundo. E esta inversão tem estragado um pouco o cristianismo. Na igreja nós somos capacitados a seguir a Cristo onde estamos. E podemos, às vezes, brincar de cristãos fingindo ser o que não somos. No mundo, irmãos, nós somos convidados a viver pela cruz. E uma igreja que não capacita a viver pela cruz, ela não serve para nada. Se você está nessa igreja e essa igreja não te capacita a viver pela cruz de Cristo, essa igreja não presta. Porque essa é a mensagem, irmãos, é a cruz de Cristo. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Responsabilidade, compromisso, princípios. E nós estamos dentro dela. Nós não somos uma religião do Deus que me faz bem, se está bom para mim é o que importa, não. Aqui nós estamos dentro de um princípio daquilo que Cristo fez por nós, porque foi Ele que derramou o preço de sangue para comprar a nossa vida. E é Ele que dita as normas sobre a nossa vida. Por isso que Ele está dizendo: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E nós precisamos ter essa consciência, irmãos. Então, por que seguir a Jesus? Abra sua Bíblia lá no livro de Marcos, capítulo de número 10. Vou pegar como exemplo um texto bastante conhecido, lá de Marcos, capítulo 10. Olhe na sua Bíblia, o verso de número 17. A história do jovem rico. Todo mundo aqui conhece a história do jovem rico. Marcos 10, olha o verso 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? E ele disse: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, citando, amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, quero responder algumas perguntas baseadas nesse texto aqui. Por que nós seguimos a Jesus? Nós seguimos a Jesus porque nós temos um tesouro no céu, uma riqueza espiritual. Por isso que a gente abre mão de determinadas coisas nessa terra. Por isso que a gente disciplina, se molda, se ajusta. E às vezes até somos criticados por causa da nossa fé, da nossa conduta. Mas a gente encontrou a pedra de grande valor. E Jesus fala que aquele dono do campo encontrou uma pedra de grande valor e vendeu tudo quanto tinha para tomar posse dessa pedra. Então Jesus é a nossa riqueza maior, é a pedra de grande valor. Então nós temos um tesouro no céu. Você vê aqui esse jovem rico perguntando para Jesus: mestre, o que devo fazer para receber a vida eterna? Ele não perguntou sobre um assunto que iria ganhar se o seguisse. Na verdade, hoje há muitos cristãos reinventando a fé cristã, prometendo uma vida só de vitórias e bênção. Promessa que o próprio Senhor Jesus jamais fez. Conhece um hino aí que canta por aí: agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. Pois é, esse texto, esse cântico é um cântico que você não encontra espaço na Bíblia.
ele não vem da Bíblia. Jesus fala: no mundo tereis aflições. Agora, se as suas aflições for vitória, irmão, então pode cantar de boca cheia. Ué. Se você acha que a luta, que as perdas, que a dor, que a perseguição é vitória, então canta de boca cheia, porque a Bíblia fala disso. A gente precisa refletir essas verdades, são verdades espirituais, que Deus tem para nos instruir. A gente interessado, irmãos, só nas bênçãos, pensando em seguir a Jesus como investimento, como uma espécie de aplicação financeira. O que realmente vale a pena não pode ser computado num livro caixa ou numa planilha financeira. E Deus colocou em nossa mente, em nosso coração, a ideia da eternidade. Ele colocou isso no coração do homem. Deus pôs a eternidade no coração do homem. E Jesus oferece a vida eterna a quem o segue. Deus nos fez para viver eternamente, irmãos. Isso é uma coisa importante. E a gente precisa ter essa consciência, esse valor. Ele liga essa vida espiritual, essa vida eterna, a aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então Ele nos fez para viver eternamente. E o fato de entregar a vida a Jesus e ter um compromisso com Ele, então esse é um grande benefício que a gente tem por amar a Jesus. Porque nós temos certeza que no mundo teremos aflições, mas vai chegar o dia que Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais luto, não haverá mais sofrimento. Então a gente tem esse conforto, e isso é para nós uma motivação grande para amar a Jesus, porque nós temos promessas tremendas que vai mudar a história da nossa vida. Então, queridos, quem quiser a vida eterna deve tornar-se um seguidor de Jesus. Por que as pessoas às vezes hoje têm alguma dificuldade de tomar a decisão de entregar sua vida a Cristo? Porque elas estão focadas em casa, em dinheiro, em salário, elas estão focadas em prazer, elas estão focadas em coisas que alimentam a sua carne, o seu eu, a sua vontade, as suas paixões, fazendo negócios ilícitos, tocando a sua vida de modo irregular. E aí as pessoas acham que o que Deus está oferecendo, o que Jesus traz a respeito de vida eterna, é uma coisa que você vai ter só depois da morte. Só que as pessoas não percebem que, embora a Bíblia fala que a gente vai morrer com 70, com 80, e os mais vigor que chegar a passar disso vai ter enfado canseiro, as pessoas não percebem que morrem cedo. Queridos, a última vez que eu fui no cemitério, a última vez não, porque a última vez foi hoje, mas a penúltima vez que eu fui no cemitério conversando com o coveiro lá, se bem que o de hoje também era novo, era um rapaz de 42 anos. Nós fomos para esse sepultamento, e aí era um sepultamento de uma irmã de 34 anos. E aí eu conversando com o coveiro, falei: já pensou, menina nova dessa? Ele falou: olha, não se engana não, pastor. Se o senhor olhar aqui nesse sepultamento, eu trabalho aqui há muitos anos, desde quando abriu o cemitério, 75% dos que estão sendo enterrados aqui são jovens. Aí ele me mostrou: olha essa lápida aqui, 15, 17, 19, 21, 18, 22, 24. Drogas, bebida, brigas, mortes precoces, e velocidade, moto, carro. Só que às vezes as pessoas estão falando em vida eterna, aí a gente pensa assim: vida eterna, pastor, é para sua mãe que está com 91 anos, está com o pé na cova, né? As pessoas estão falando isso. Para mim não, eu estou no auge da minha vida, 20 anos, agora eu vou conquistar o mundo. Ué, irmãos, se Deus te der vida, você vai mesmo. Se Deus quiser, a gente vai rompendo. Graças a Deus eu já cheguei aos meus 60, porque Deus me deu vida. Você chegou aonde chegou porque Deus te guardou, porque muitos morreram, entendeu, sem atingir a sua idade. Então a gente precisa ter essa consciência. Quem quiser a vida eterna deve tornar-se um seguidor de Jesus.
Quem disser que ama Jesus deve guardar os seus mandamentos. Outra coisa, por que seguir a Jesus? Nós seguimos a Jesus para ser lembrado de que Deus é bom. Olha o verso 18 desse texto. Se você fechou a sua Bíblia, abra Marcos 10, olha o verso 18. Agora ele diz: respondeu Jesus: por que me chamas bom, se ninguém é bom, senão um que é Deus? Esse jovem reconheceu que Jesus é bom, mas era um elogio que não se baseava na experiência própria, mas em um amor só de boca, da boca para fora. Se Jesus fosse bom do jeito que aquele rapaz estava falando de Jesus, ele tinha largado tudo para seguir a Jesus. Mas ele disse: Jesus, bom mestre, ele estava com demagogia, com bajulação, ele estava com conceitos pejorativos que na verdade nem ele cria. A resposta de Jesus tinha a intenção de conduzir a conversa para o que realmente interessa, lembrar que Deus é bom. E na nossa vida, irmãos, nós experimentamos a crueldade humana todo dia. E nós precisamos ser lembrados de que Deus é bom. Porque às vezes somos cristãos, temos problemas, mas nós podemos ser envenenados pelos problemas. Nós podemos azedar o nosso coração, nós podemos viver uma amargura de espírito. Nós podemos ser pessoas negativistas, surumbáticas, complexadas, embora sendo crente. Porque a gente acha que se as coisas não aconteceram do jeito que eu queria, do jeito que eu precisava, do jeito que eu sonhei, do jeito que eu projetei, a Deus não é bom. Então a gente precisa ter essa consciência. O texto aqui, ele traz essa lembrança. Deus é bom. Isso quer dizer que Ele dará um jeito nesse estado de coisas. Seguir a Jesus, irmãos, é ter esperança de que o Deus da bondade transformará todas as coisas, agirá em todas as situações, e até os não que Ele nos dá é prova de amor dEle para com a nossa vida. Graças a Deus que Deus não nos dá tudo que a gente pede. Graças a Deus. Então a gente precisa ter essa consciência. Quando nós lhe seguimos, experimentamos a bondade de Deus, apesar da nossa própria maldade e da maldade humana. Então a gente vai adestrando o nosso coração. A gente vai ajustando a nossa vida ao foco de Deus e a sua palavra e a sua vontade. E nós precisamos lembrar, irmãos, sempre de que Deus é bom. Mas não ser enganado achando que por Ele ser bom e me amar, eu posso viver no erro e no pecado, e Ele vai me entender e vai aceitar do jeito que eu sou. Talvez essa hoje seja a maior arma de Satanás, tem lançado na mente das pessoas para deixá-las no pecado. E é uma bandeira que aqueles que se dizem gospel ou gays, cristãos gays que estão dizendo: Deus sabe da minha fragilidade, Deus me ama, Deus me aceita. Deus ama o pecador, embora odeie o pecado. Então a gente precisa ter essa consciência. O fato de Deus nos amar não quer dizer que Ele nos aceita de qualquer jeito. Você não é casado? Não ama seu cônjuge? Não ama seu filho? Não ama seus pais? Mas se não tiver um relacionamento ajustado, um relacionamento de troca, um relacionamento que você dá e recebe, com certeza você vai ter problema no seu relacionamento. Com Deus é assim. Deus nos ama e Ele estabelece um princípio. O primeiro princípio que mostra a diferença e a grandeza do amor de Deus, e que Ele leva isso a sério, é a diferença que existe entre criatura e filhos. Porque Deus é o Criador de todos os homens, mas Deus não é o Pai de todos os homens. Para ser Pai de todos os homens, os homens precisam então entrar dentro do princípio que o próprio Jesus ensinou. Ele veio para o que eram os seus, e os seus não receberam. Mas Jesus disse: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, existe uma condição para se tornar filho de Deus: crer no nome de Jesus. Então, por que eu amo Jesus?
porque através de Jesus eu me tornei filho de Deus. Quem não tem Jesus, irmãos, vive na condição de criatura de Deus. Se você tem Jesus, você pode bater no peito e se alegrar dizendo: eu sou filho de Deus. E isso faz toda a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, queridos, outra coisa importante aqui, por que seguir a Jesus? Porque nós passamos a ter um estilo de vida que produz em nós uma felicidade. Essa felicidade que tinha nesse jovem aqui. Olha o verso 19. Jesus perguntou para ele: sabes os mandamentos? E a felicidade dele é que ele sabia e guardava os mandamentos. A lista de virtudes deste homem, irmãos, é impressionante. Ele nunca matou, ele não adulterou, ele não tirava nada de ninguém, não dizia falso testemunho, ele não prejudicava os outros, respeitava os seus pais. Talvez muitos cristãos hoje não podem fazer uma lista semelhante. E há cristão que tem essas qualidades e se acham o máximo. Queridos, este homem aqui que procurou a Jesus sabia que isso era insuficiente e ele queria mais. Ele queria vida com qualidade nesta vida e na próxima vida. Quando nós seguimos a Jesus, nós estamos ligados a Ele. Nós somos habitados pelo Espírito Santo. Nós damos esse tipo de fruto de produzir e conhecer a palavra e guardar essa palavra no nosso coração. E isso, de certa forma, é uma alegria muito grande. Amar a Jesus, irmãos, nos leva a um estilo de vida que produz a felicidade em fazer a vontade de Deus. Você não sente paz quando faz a vontade de Deus? A maior luta que nós temos não é saber qual é a vontade de Deus. As maiores interrogações que a gente tem não é quando a gente fala: Senhor, o Senhor se agrada de mim, eu estou no centro da tua vontade, o Senhor me aceita, eu estou fazendo o que é certo. Não é essa, irmãos, essas interrogações. Então esse é o ponto importante que a gente aprende aqui com esse jovem rico. Outra coisa, como é que seguir a Jesus? Para seguir a Jesus, nós precisamos de algumas coisas. Interessante que esse jovem aqui, ele não entendeu o porquê seguir a Jesus. Ele teve dificuldades em tomar as decisões certas e falhou no como seguir a Jesus. Quem não entende, não sabe, não define por que seguir a Jesus, vai falhar no como seguir a Jesus. Percebe a diferença? Você tem que responder para você por que seguir a Jesus. Se você não responder por que seguir a Jesus, você vai falhar na sua vida no como seguir a Jesus, porque você não sabe, você não define, você não se explica. Então, como seguir a Jesus? Então, para seguir a Jesus, primeiro, nós precisamos ter a atitude correta. Veja o verso 22. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste. Aquele homem, irmãos, não conseguiu ir além de boas perguntas e de boas intenções. Ele se aproximou de Cristo, mas não se tornou um seguidor dele. Do mesmo modo, muitos hoje abraçam o cristianismo, mas não querem que o Espírito Santo mexa nas suas vidas. É só o verdadeiro amor a Cristo que nos dá força para sermos disciplinados com as nossas vontades, com as nossas emoções, com as nossas escolhas. Quando você fala de amar a Cristo, você vai ver o nível de disciplina que você tem com relação às suas vontades, às suas intenções, às escolhas, seus desejos. Outra coisa, como é que seguir a Cristo? Para seguir a Cristo, nós precisamos renunciar àquilo que nos afasta de Cristo. Esse é um ponto importante. Há coisas que é como um imã que nos atrai. Há coisa que nos distancia, gera repulsa. Então, há muitos que não querem renunciar àquilo que os afasta de Jesus. E no caso desse jovem rico aqui, o que impedia era a sua condição material, a sua condição financeira.
O Senhor lhe pediu que vendesse tudo e desse o dinheiro aos necessitados. E foi direto ao ponto que Jesus falou: vende tudo. Jesus percebeu onde é que estava o problema dele, quando diz: te falta alguma coisa ainda. Porque, na verdade, irmãos, ele curtia ser rico. Esse era o grande orgulho da sua vida. O dinheiro lhe trazia tanto prazer que preferiu ficar com seus tesouros do que receber o tesouro celestial. Jesus aqui não condenou a riqueza, mas ele condenou a atitude daquele homem em relação ao dinheiro. Entre amar a Deus e amar ao dinheiro, ele fez a sua escolha, ele preferiu amar o dinheiro. Há outras escolhas que nos afastam de Deus, há outras escolhas. Exemplo, uns só seguem a Jesus depois de respondidas as suas perguntas. Aquele rapaz chegou para falar com Jesus e fez algumas perguntas. Tem pessoas que querem que você tenha as suas perguntas respondidas. A aventura da vida cristã, irmãos, é feita de perguntas e respostas. A cada resposta sempre vai surgir uma nova pergunta. A cada resposta da nossa vida sempre vai surgir uma nova pergunta. Viver é perguntar. E qual é a resposta essencial? A resposta essencial, irmãos, para as nossas perguntas é: Cristo morreu para que nós vivêssemos. Cristo morreu para que você vivesse. Então, o que você precisa ter na sua mente? Você precisa viver para Cristo, para fazer a vontade dEle, para mostrar amor, para entender a sua vontade, a sua palavra, conhecer os seus mandamentos. Comece a viver. Deixa para trás essas crises existenciais, essa dúvida, essa incredulidade. O inimigo está cegando o entendimento das pessoas para não lhes resplandecer a luz do Evangelho de Cristo. É por isso que hoje tem muita gente ficando fraco na fé. Pessoas vão afastando por qualquer dificuldade, por qualquer picuinha, por qualquer entrave, por qualquer luta. A gente precisa ter essas perguntas resolvidas no nosso coração. E aquilo que você não entender e que não tiver resposta, creia pela fé. Isso vai fazer muita diferença. Outras pessoas só seguem a Jesus para receberem coisas materiais. Espera uma espécie de prova para crer, ignora que os bem-aventurados são os que não veem e creem. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 8, diz assim: olha, a quem não tendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultai com alegria indizível e cheia de glória. É por isso, irmãos, que Hebreus 11, 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, esse é o fundamento da fé, esse é o princípio da fé que estrutura a vida das pessoas. E eu lhes convido, ponha-se no caminho com Jesus e tudo que vale a pena lhe será acrescentado. Essa é a prova, irmãos, de que você o ama, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sem qualquer interesse. Se Ele quiser me dar, Ele vai me dar. Mas se não me der, eu vou segui-lo da mesma maneira. Às vezes, nós achamos muito bonito a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foi jogada na fornalha, e eles diziam: se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, nós vamos morrer satisfeitos por amar a Deus e por sermos dEle. Aqui, o contexto é diferente. Se Ele quiser te dar, Ele pode te dar. Mas se Ele não te der, o que Ele já te deu é suficiente. É por isso que Abacuque fala lá no capítulo 3, verso 17: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja ovelha no curral. Ele está falando de todas as perdas e ausência que ele não tem. Mas ele diz: todavia, eu me alegro no Deus da minha salvação. Se Deus não te der mais nada, a salvação já é suficiente, já é motivo para você alegrar, porque o que Cristo fez por você, morreu, derramou o seu sangue e trouxe vida, e vida plena e vida abundante. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse é o sentido da fé.
Isso é o que está embutido quando nós falamos em amar a Jesus. Outra coisa, algumas pessoas mostram uma bondade que, na verdade, essa bondade faz eles afastar de Deus. Olham para alguns cristãos e se acham melhores. Isso é possível, da gente ver pessoas que se orgulham por ser mais espiritual, por ser mais capacitado, por ter mais dons, por ser um melhor pregador, por ser um melhor cantor, porque é um músico que executa melhor. Às vezes tem pessoas que estão achando que isso os torna especial diante de Deus. É claro que Deus quer pessoas que ofereçam o seu talento a Ele. Mas na hora, irmãos, de pregar, de cantar, de executar, de fazer qualquer coisa, Ele é a estrela que deve brilhar no nosso meio, em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. O jovem rico, irmãos, era bom, mas não tinha vida eterna. A bondade humana não produz a vida eterna, é a bondade divina que faz isso. Não permita que a sua bondade ou a indignidade de alguns cristãos tirem você do mais essencial, que é a vida eterna com Deus. Pare de confiar em si mesmo, no seu potencial, na sua performance. Pare de confiar nas suas coisas, na sua titulação, na sua graduação. Queridos, amar a Jesus é segui-lo, fazer a sua vontade, guardar a sua palavra. Outra coisa é que alguns estão escondidos atrás da sua maldade. Aqueles que reconhecem que não são bons, mas esperam ficar bons para seguir a Jesus, como se merecesse a salvação. Tem gente que vem à igreja e diz: eu não vou aceitar Jesus porque eu tenho umas coisas na minha vida para resolver, eu tenho umas pendências, eu tenho uns vícios, eu tenho umas coisas que eu tenho que acertar primeiro para depois eu vir para Jesus. Tem gente que acha que ele precisa merecer a salvação. Muitos dizem que amam, mas esperam abandonar um ou mais vícios para segui-lo. E o caminho é outro, irmãos. Muitos dizem que amam, mas esperam melhorar o seu caráter, tornando-se menos egoístas, menos mentirosos, menos vaidosos, menos ambiciosos, para se tornarem seguidores de Jesus. Queridos, o caminho de Jesus é decisão. Decida segui-lo e Ele vai mudar seu caráter, Ele vai tirar seus vícios, Ele vai melhorar seu temperamento. Há coisas que se mudam de uma vez, as coisas que vai melhorando aos poucos. Estar debaixo da influência do Espírito Santo vai fazer toda a diferença na vida das pessoas. Alguns que ficam longe da igreja e acabam ficando longe de Jesus. Talvez essa aqui hoje é a maior arma de Satanás. Porque antigamente, as pessoas quando desviavam, elas sumiam da igreja. Hoje o diabo não quer tirar ninguém da igreja, não. As pessoas ficam dentro da igreja e vai mudando a sua mente, vai perdendo o foco. Se você for olhar hoje o número de pessoas afastadas, desviadas, e tem motivo? É claro que tem motivo. O pastor me contrariou, o irmão fechou a cara para mim, o outro não me deu oportunidade. Cada um vai ter as suas justificativas. Decepcionado, frustrada, na minha igreja só falava em dinheiro, o outro lá só dava oportunidade para quem era rico. Dessas coisas que são coisas de seres humanos. Hoje a gente está vendo crescer muito essa ideia dos desigrejados. Quer ver um exemplo? Um dos livros atualmente mais lido hoje é o Cabana. E o Cabana é um livro de ficção, ele não é um livro de real, é um livro de ficção. E ele faz uma ficção a respeito de Deus. Mas o que eu quero focar, não vou fazer crítica ao livro aqui, o que eu quero focar é que o autor que escreveu o livro é um autor que ele filho de missionário, mas hoje ele se orgulha de dizer que ele não tem igreja, ele não frequenta a igreja, ele é um desigrejado. E está escrevendo muitos livros, e está lançando outro livro chamado Eva, que agora vai falar do recomeço. Ele está fazendo uma ficção sobre o começo de todas as coisas. Do mesmo jeito que lançou um punhado de dúvida, de pensamentos e até coisas sem base bíblica, com heresia, dentro do livro, vai surgir.
Mas o que eu quero chamar a sua atenção é porque as pessoas estão querendo coisas novas, porque parece que a Bíblia, ela ficou, parece que está descontextualizada, parece que está caducando. Muita gente que está pondo isso na cabeça, o diabo vai cegando as pessoas e vai fazendo elas perderem o foco. Queridos, seguir a Jesus por meio de uma igreja é um preço muito alto para alguns. Alguns pensam no custo de vir todo domingo à igreja, ouvir sermões para muitos chatos, dar dízimos, esquecendo-se que na igreja nós somos lembrados de que Deus é bom, que na igreja são confortados nos tempos difíceis e exortados a crescer quando estão estagnados. Que por meio da igreja muitos podem transformar o seu ganho em mais que dinheiro, em extensões das nossas vidas para abençoar o reino de Deus, abençoar as pessoas. É claro que Jesus não está só na igreja, mas Jesus está também na igreja. Foi a igreja que Jesus encarregou de anunciar o seu reino. Então amar a Jesus é também amar a igreja. Amar a Jesus é também amar a igreja. Outra coisa, para que seguir, como seguir? Aceitar a ação de Deus em nosso favor. E o verso 23 aqui, ele abre uma discussão. Então, verso 23, então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Jesus aqui abriu uma discussão. Será que Jesus não pediu demais para aquele jovem rico? Porque aí os discípulos começaram a perguntar: Senhor, então, quem pode se salvar? Quem é que vai herdar o reino dos céus? Então Jesus responde no verso de número 27, quando ele diz assim: Jesus, citando neles o olhar, diz: para os homens isso é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então, irmãos, até os discípulos achavam que Jesus tinha pedido o impossível. A salvação, seja por causa dos pecados ou apego a certos valores e coisas, é algo que nenhum de nós pode produzir. E salvar pessoas é uma obra exclusiva de Jesus. Precisamos aceitar a sua ação e lhe ter como Senhor e Salvador e sermos, então, filhos de Deus. Para ser salvos, nós precisamos deixar Deus nos transformar. E aquele homem pensou: sem meus bens não dá para viver. E talvez ele tenha pensado que precisava resolver sozinho aquele problema. Infelizmente não entendeu que se deixasse Deus dirigir a sua vida, saberia que viveria ainda melhor, mesmo se porventura não tivesse aqueles bens. Porque tem muita gente que está cheia de bens, mas tem uma mega casa para dormir, tem uma cama de ouro no seu quarto, mas não tem sono. Tem uma mesa com a cozinha das mais modernas, uma mesa com iguarias de todo tipo, mas senta e não tem apetite. Então você percebe que muitos crentes que moram num barraquinho, que moram numa casinha alugada, 1 cômodo, 2 cômodos, 3 cômodos, não tem laje, não tem cerâmica, o banheiro é uma privada lá no fundo do tigum, e come arroz com feijão, come arroz com jiló, sabe? Mas come, porque Deus é com ele, dá apetite, sustenta ele, fortalece a vida dele. E ele encontra prazer e alegria em Deus, e não no que come, não no que veste, não no que mora. É isso, irmãos, que é amar a Jesus. A gente precisa trazer isso para a nossa vida. O que você precisa ter consciência no início desse projeto de vida? Então eu quero encerrar. O que você precisa ter consciência nesse projeto de vida? O que, onde, quando, como, porquê e para quê da vida estão respondidos pela Bíblia. E nós encontramos isso em Jesus. O que é seguir a Jesus? Ele é colocar nossa vida sobre a sua direção, experimentar o seu perdão, viver os seus ensinos. Por que seguir a Jesus? Porque Ele é o fundamento de nossa vida e nele podemos encontrar o porto seguro nessa viagem. Quando seguir a Jesus? Esta é uma decisão para já. Onde seguir a Jesus? Onde estivermos. Para que seguir a Jesus? Para termos um tesouro
eterno, para sermos lembrados que Deus é bom, para termos um estilo de vida que produz felicidade. Como seguir a Jesus? Tomando a atitude correta, renunciando ao que nos afasta dele, aceitando a ação salvadora de um Deus em nosso favor. É por isso, irmãos, que Jesus fala assim, que lá em Mateus capítulo de número 10, até eu vou abrir aqui porque eu quero ler esse texto para você agora fazer uma ligação do seu amor com Jesus ao seu amor com a sua família. Jesus fala, olha lá na sua Bíblia, Mateus 10, 37, quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a sua vida por causa de mim, achá-la-á. Então, queridos, quero convidar você a se colocar de pé, para a gente fazer uma reciclagem do nosso amor a Cristo. As causas da nossa fé. Como nós estamos lidando com essa questão espiritual. Mas antes de cantar, eu queria perguntar, como é que está o seu amor a Jesus? Será que depois dessa palavra não seria uma boa oportunidade para você dizer, eu quero esse Jesus na minha vida? Seria agora a hora de você definir, realmente eu preciso tomar uma decisão, eu preciso ter convicção, porque eu só tenho a ganhar ao lado de Jesus. Então, se o amor a Jesus é uma confissão, Jesus fala isso na sua palavra, aquele que me confessar diante dos homens, confessar o quê? Confessar que ama. Aquele que confessar que me ama diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Então eu quero perguntar a você, você que veio aqui fazer esse projeto de vida, e que é um nosso convidado, que é muito bem-vindo, você quer entregar sua vida a Jesus nessa noite? Quer fazer uma decisão de amor, dizendo, eu quero me comprometer dizendo publicamente que eu amo a Jesus? Ou você que já fez isso e numa época qualquer da sua vida se afastou desse alvo, mas você quer retomar agora a sua vida de fé e o seu amor a Cristo? Quero convidar você, se você estiver nesse propósito, eu vou orar com você nessa noite. Levante a sua mão. Se tem alguém nessa noite que recebe essa palavra e diz, eu quero, Deus abençoe a senhora por essa decisão. Quem mais dessa noite está nesse propósito? Queridos, hoje é noite de salvação. O que Jesus tem para nós é coisa boa. Eu não abro mão da minha salvação por nada nessa vida. Graças a Deus por essa decisão. Tem mais alguém que está nesse propósito? Vou orar com você. Levante a sua mão. Mais alguém? Mais um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente? Alguém mais? Ok. Então, tem essa irmã. Eu vou orar com a senhora vem aqui na frente, eu vou orar com a senhora. Vem aí com alguém, com ela aí. Isso, vem com ela aí alguém aí. Qualquer uma das irmãs. Amém, que bom. Isso, uma deseja. Que bom que você está vindo também com ela, graças a Deus. Que bom que você está vindo também, graças a Deus, aleluia. Deus abençoe a senhora por essa decisão. Aleluia, amar a Jesus é uma coisa maravilhosa. Deus te abençoe por essa decisão. E aí, tudo bem, família? Paz. Deus abençoe vocês. Graças a Deus. Tem mais alguém? Quer vir? Quer vir? Graças a Deus. Que bom que a senhora está vindo. Graças a Deus. Vem mesmo. Amar a Jesus é a melhor coisa que pode ser na nossa vida. Que bom que você está nesse propósito. Vem mesmo. Graças a Deus. Deus abençoe a senhora. Traz ela aqui, irmã Luiz. Deus abençoe a senhora por essa decisão. Graças a Deus. Deus te abençoe, minha filha, por essa decisão. Graças a Deus. Quem mais? Vem. Hoje é dia de salvação. Esse amor a Jesus é falar daquilo que Ele é e que significa. E vai fazer a diferença na vida de vocês.
Esse é o verdadeiro projeto de vida que vocês estão fazendo, trazendo Jesus para dentro do coração, se comprometendo e propondo caminhar com Ele. Isso é prova de amor, aleluia. Graças a Deus. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por essas vidas que aqui estão. Meu Deus, essas filhas que se comprometem nesta noite a tomar posse dessa paternidade, saindo dessa condição de criatura para dizer: eu sou filho de Deus. Senhor, entra agora nesses corações, perdoa os seus pecados, faz nova todas as coisas, fortalece a fé, livra, Senhor, de toda tentação, de toda queda. Senhor, abre a mente, tira todo vício, todo passado que oprime, que envergonha, que entristece. Escreve estes nomes no livro da vida, faz nova todas as coisas, Senhor. Firma essas vidas, Senhor, na Tua palavra, dentro da Tua vontade. Te revele a elas, enche do Espírito Santo e faz esta obra que só o Senhor pode fazer. Senhor, nós Te amamos, porque o Senhor é o nosso Deus. E aqui estão estas vidas para o Senhor. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Como é que é o nome da senhora? Deusa. Deusa. Conheço. Deus, como é que é o seu nome? Joniva. Deus abençoe você. Como é que é o seu nome, minha filha? Carla. Deus abençoe. Como é que é o seu nome? Aparecida, segundo nome. Ok. Vira para frente ali, vira vocês, todo mundo para frente. Essas 4 pessoas, irmãos, abraçaram a fé, dizendo que ama Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Salvar, um pacto para selar, silêncio no céu, resgate e salvação, encheu seu coração, ele não hesitou.
presbítero Pedro Manuel para orar com a igreja, apresentando esse segundo dia do nosso projeto de vida. Paz do Senhor, igreja. Nesse capítulo que o pastor acabou de pregar, no próximo capítulo está escrito assim: um cego chamado Bartimeu, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Glória a Deus, Senhor. Foi pregado aqui, muitas almas aqui gritaram compaixão. Tenho certeza que cada um tem colocado no seu projeto aquilo que Deus colocou no seu coração e na sua mente, para você colocar aqui nesse envelope. Não é meramente você escrever aquilo que talvez você deseje, mas é um projeto de vida, que está nas mãos do nosso Criador, que está nas mãos dEle, e por meio do sangue da cruz, nós iremos sim ter a nossa salvação, ter a nossa vitória. Feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, eu quero apresentar aqui cada vida, Senhor, que está aqui levantando um projeto, cada vida que está apresentando agora, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que eles desejam para o ano de 2018. Ó, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero apresentar cada pedido, Senhor, e que esses pedidos sejam derramados com todo o seu amor, ó Pai, com toda a sua unção, com toda a sua sabedoria, com todo o seu poder no seu povo, ó, aleluia, Pai. Pai, que saiam de pessoas, Senhor, cheias do Espírito Santo, cheias da unção, cheias da certeza, ó Pai, que o seu projeto, o projeto de cada um, Senhor, está coadunado com a tua visão, está dentro da tua vontade, está dentro, Senhor, daquilo que o Senhor tem para eles, em nome do Senhor Jesus. Saia daqui, povo de Deus, clamando, oh, aleluia, dando glórias a Deus, porque Deus escolheu cada um de nós para morarmos na morada eterna, na Jerusalém celestial, e nós vamos conseguir, em nome de Jesus, porque o amor dele derramou lá na cruz, foi para nos salvar, ele comprou, pagou com preço de sangue a vida de cada um de nós. Amados, tenham a certeza, a convicção que Deus reina, e reina na nossa vida, porque nós aceitamos ele como Pai, nós aceitamos Cristo como o único e suficiente Salvador. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Amém. Cante assim: Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Erga sua voz e diga: Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Queridos, quero agradecer a todos aqueles que nos visitam nessa noite, participando conosco aqui. É sempre uma alegria recebê-los. Continue conosco. Estaremos aqui amanhã no terceiro dia do projeto, tanto adulto como infantil, às 19h30. Quero convidar você. Amém? Convidar aqui o evangelista Deusdete para ministrar a bênção do Senhor no encerramento desse culto. Deus abençoe a todos. Tenham uma boa noite em nome de Jesus. Amém. A paz. Estenda suas mãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão e há muitas consolações no Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus abençoe a todos. Amém.